Vamos para Abacuque, profeta menor, Abacuque. Abacuque 3. Então eu vou fazer a leitura. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua misericórdia, lembra-te, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos novamente. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e cremos, sabemos que o Senhor é presente em meio a esta mensagem. Pai, eu sei que agora o universo para, porque a tua palavra será proclamada do altar de intimidade desta igreja. Aqui nós estaremos falando diretamente com o Senhor, e o intermediário, Senhor meu Pai, só é um, Jesus. Pai de amor, em nome do teu Filho amado, nós clamamos ao Senhor. Desce dos altos céus, vem, Senhor meu Deus, andar no nosso meio, através do teu Espírito Santo visitar cada um, todas as fileiras, todos os homens e mulheres, crianças. Senhor meu Deus, põe a mão na cabeça de cada um, e vai transferindo, meu Deus, energia e proteção, vai transferindo livramento, vai criando cercas espirituais de proteção, vai blindando o teu povo contra os ataques do inimigo, vai bloqueando toda obra mandada. Pai, vai tirando tudo aquilo que não é do teu agrado. Renova o teu povo, renova a tua igreja, renova, Senhor, esta comunidade. Faz brilhar sobre nós a tua luz. Pai, não nos permita ser confundido, não nos deixa sofrer vexame, mas levanta sobre nós a luz do teu rosto e nos dá, Senhor meu Deus, a vitória, a graça e a misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre avivamento. Assim nasce um avivamento. Quem sabe o que é avivamento, levante a mão. Quem sabe o que é um avivamento, levante a mão. Ninguém sabe, né, irmãos? Quem sabe? Só a Érica sabe. Meu Deus, tem 600 pessoas aqui. Quem sabe o que é avivamento? Sabe quantas vezes a palavra avivamento aparece no Velho Testamento? 250 vezes. 250 vezes nas suas variáveis, a palavra avivamento aparece no Velho Testamento. E 55 vezes ela aparece numa forma de ação chamada piel no hebraico, que significa muita intensidade, avivar com muita intensidade. Pelo menos 55 vezes no Velho Testamento está falando para avivar, e avivar com muita intensidade. No Novo Testamento aparece 7 vezes. 7 vezes. Pelo menos 3 palavras em grego eu quero destacar aqui: Egiro, Anastaso e Azoé. Essas 3 palavras, elas se referem a avivamento. Será que houve avivamento no Velho Testamento? Será que houve avivamento na Bíblia? Houve. Quando? Quando Sete nasceu. Quando Sete começou a crescer, a virar homem, filho de Adão. A Bíblia fala que o nome de Deus começou a ser invocado. Então nós temos o avivamento de Sete. Nós temos o avivamento de Enoque. Nós temos o avivamento de Noé. Nós temos o avivamento no Monte Sinai, quando desceu as tábuas da lei. Nós temos o avivamento no Êxodo,
na saída, no dia da Páscoa. Ali houve um avivamento, o povo estava morto espiritualmente. Nós tivemos avivamento nos dias de Josué. Nós tivemos avivamento nos dias de Gideão. Nós tivemos avivamento nos dias de Elias. Nós tivemos avivamento quando Moisés entra em Jerusalém com a arca, dançando. Nós tivemos avivamento quando o templo foi dedicado a Deus por Salomão. A Bíblia diz que entrou fumaça no templo e o povo não parava em pé. Nós tivemos avivamento no Novo Testamento, sim, com a pregação de João Batista: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Nós tivemos avivamento no Pentecostes. Nós tivemos avivamento na Inglaterra. Nós tivemos avivamento nas Ilhas Fiji. Nós tivemos avivamento no país de Gales. Nós tivemos avivamento na Holanda. Nós tivemos avivamento nos Estados Unidos. Nós tivemos avivamento também na Escócia. Nós tivemos avivamento, irmãos, entre os morávios. Nós tivemos avivamento entre os quakers. Irmãos, nós tivemos avivamento na Rua Azusa. Nós tivemos avivamento no Brasil, no Pará, onde nasceu a Assembleia de Deus. Nós tivemos avivamento com o surgimento da Batista Nacional há 50 anos atrás. Nós tivemos avivamento do Brasil no surgimento da Igreja Presbiteriana Renovada. Não faltou avivamento. Deus não para de visitar o seu povo. Deus não para de visitar o seu povo. Nossa, que unção, irmãos. Não tem lógica um negócio desse. Nossa, que energia. É forte. Falar do Espírito Santo é forte. Hoje de manhã, quando eu cheguei ali, eu não sabia se eu ia pregar sobre isso, ou sobre as 4 razões para ficar alegre. O pessoal de manhã escolheu a outra pregação, por isso que eu estou pregando essa. Mas quando eu cheguei ali de manhã, a minha carne começou a tremer. Eu falo, gente, aqui dentro a carne treme. Eu não consigo explicar o que é isso. Tem hora que minha carne começa a tremer. A presença de Deus é muito forte. Eu quero falar de um menino de 13 anos, chamado Evan Roberts. Diga comigo, Evan Roberts. Quem sabe onde fica o país de Gales? Levanta a mão. Ok. Acho que de geografia, só 2 pessoas entendem aqui de geografia. Onde é que fica o país de Gales? Alternativa A, América do Sul. Sim ou não? Então vocês sabem. Europa, sim ou não? Sim. O país de Gales faz parte de um conjunto de países que forma a Grã-Bretanha. O país de Gales fica próximo à Irlanda do Norte, fica próximo ao Reino Unido, fica próximo à Inglaterra. O país de Gales é um país muito pequeno, porém muito rico. Então, em 1902, diga comigo, 1902, até 1906, aconteceu o avivamento do país de Gales. E existia um menino chamado Evan Roberts, 13 anos de idade. E ele dizia nas suas orações: Deus, me dá o Espírito Santo. 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 A história conta que ele ia para a escola e ele parava no meio da rua e começava a conversar sozinho. Quando foi um dia disseram para a diretora, falou, ele está ficando louco. Ele fala sozinho. Levaram ele no médico. Chegando lá no médico, o médico conversou com ele. Falou, meu filho, o que está acontecendo? Ele falou, não está acontecendo nada. Eu apenas estou conversando com Deus, não posso? O médico falou assim para os familiares, falou, é só uma questão religiosa, deixa ele falar. Na verdade, ele estava andando na rua, ele parava e começava a orar. Deus, me dá o Espírito Santo. Deus, me dá o Espírito Santo. Quando ele tinha 26 anos de idade, em 1906, ele vai para a faculdade, 1904 para ser mais exato. Ele vai para a faculdade fazer teologia, ele queria ser pastor. Com 15 dias que ele estava fazendo o CETEBAN,
Com 15 dias que ele estava fazendo teologia, no momento de oração, o Espírito Santo falou para ele, falou: volta para a sua cidade, volta para a sua aldeia, para ser mais exato, volta para a sua aldeia e vai pregar o evangelho para os seus colegas de infância. Ele era de uma aldeia chamada Logor. E aí ele falou: poxa, o meu sonho de fazer teologia, agora o Espírito Santo está mandando eu voltar de novo de onde eu vim, para pregar para os meus amigos. E ele volta para a cidade, para a aldeia dele. Chegando lá, ele encontra com Daniel. E os dois vão para a oração na igreja. Chegando lá, ele começa a orar com Deus. E ele fala para o amigo dele, ele diz: olha, Deus vai descer o Espírito Santo nesse país. Deus vai trazer um avivamento nesse país. E o amigo dele, ele perguntou para o amigo: você acredita nisso? Ele disse: eu acredito. Ele falou: então vai lá e fala para os nossos amigos o que vai acontecer. E ele saiu daquele lugar, o Daniel, e foi aonde estavam os amigos de Roberts, e deu a notícia: ó, o Espírito Santo vai descer no país de Gales, e vai fazer uma grande transformação. Esse Roberts, ele não era uma pessoa comum. Ele trabalhava nas minas de carvão. Naquele tempo, criança podia trabalhar. E ele trabalhava nas minas de carvão. E ele tinha uma Bíblia. E ele ia para as minas de carvão com a Bíblia. Chegava lá, ele pegava a Bíblia e enfiava na fresta das paredes. Um dia ocorreu um incêndio que queimou quase tudo. Só não queimou a Bíblia. As folhas ficaram chamuscadas, mas elas não foram carbonizadas. Quando é um dia, Deus tem um encontro com ele, um encontro muito maravilhoso, e falou: nós vamos começar um avivamento nesse país. E assim ele começou a reunir os jovens, e a presença de Deus foi descendo. Pasmem, esse avivamento só durou 9 meses. E o Espírito Santo falou para ele: vai ser muito rápido, mas 100.000 pessoas vão se converter. 100.000 pessoas vão se converter. E aí começaram os cultos com os jovens, e o poder de Deus começou a descer, a unção começou a descer, ao ponto de toda a nação ser tomada por aquele avivamento. Acontecia das pessoas chegarem no boteco e pedir uma dose de pinga. Coloca uma dose de pinga para mim. Enquanto o dono da taverna ia buscar a pinga para colocar no copo, a pessoa já tinha ido embora, já tinha se arrependido. Os botecos começaram a fechar. Os prostíbulos começaram a fechar. Os restaurantes começaram a fechar. O povo deixava de ir para o restaurante para ir para a igreja. O povo deixava de ir para o prostíbulo para ir para a igreja. E aí as lojas que vendiam Bíblias começaram a ter os seus estoques esgotados. Para você ter noção, o avivamento acabou. 7 anos depois você não achava Bíblia para comprar. Não tinha Bíblia mais, não tinha Bíblia que dava. Foram 100.000 pessoas que se converteram. A biografia, a história de Evans, de Roberts, diz o seguinte: que muitas vezes ele não pregava. Ele chegava na igreja e ficava sentado num canto, e o Espírito Santo ia descendo, ia tocando nas pessoas, e as pessoas iam chorando, as pessoas iam se quebrantando. De repente a igreja não cabia mais o povo, então eles abriam as janelas, as portas para o povo ficar do lado de fora. Milhares de pessoas vinham para os cultos, e o poder de Deus. E sabe qual que era a mensagem de Roberts? Primeiro, confessa os teus pecados. Segundo, abandona tudo aquilo que é duvidoso. Terceiro, obedece o Espírito Santo. Quarto, deixa Jesus entrar no seu coração. Meu Deus, é o que nós estamos pregando. Eu estou pregando isso já tem 15 anos. Vamos lá? Primeiramente, confessa todo o pecado. Meu Deus, eu tenho falado isso. Igreja, confessa o teu pecado.
Segundo, abandona toda forma duvidosa de comportamento. Pastor, eu não sei se é pecado, então abandona. Teve dúvida, abandona. Terceiro, obedece o Espírito Santo. Tanto é que quando ele estava na faculdade de teologia, o Espírito Santo chega para ele e diz: volta para a tua terra. Ele largou tudo e voltou. Obedece o Espírito Santo, obedece o Espírito Santo, obedece o Espírito Santo. E terceiro, quarto, certifique-se de que Jesus entrou no seu coração. Certifique-se de que Jesus entrou no seu coração. Muitas vezes Evan chegava na igreja e ele não pregava. O pregador estava aqui pregando, ele ficava atrás do púlpito, atrás do pregador, simplesmente orando. Ele orava 1 hora enquanto o pregador pregava. E a unção de Deus descia. E a unção de Deus descia. E a unção de Deus descia. Para você ter noção o que é um avivamento, até os cavalos foram renovados. Nas minas tinha os pôneis. O pônei é um pequeno cavalo. E era ele que puxava as carrocinhas. Tinham muitos pôneis. Acontece que os mineiros xingavam muito. E toda vez que eles queriam que os cavalos puxassem a carretinha carregada, eles xingavam palavrão. Então os cavalos aprenderam a andar só às custas de xingatório. Mais ou menos assim: droga! Aí o cavalo ia. Mas à medida que o avivamento chegou, os mineiros foram se convertendo. O país se converteu, toda a cidade se converteu. E aí os mineiros não falavam mais palavrão. E os pôneis não obedeciam mais, porque eles só iam na base do xingatório. Então quando chegava lá e queria que o cavalo puxasse a carretinha, fazia... O pônei não entendia, falou: o que é? Não estou entendendo. Sabe o que eles tiveram que fazer? Trocar os pôneis, trazer outro, porque aqueles não obedeciam mais. Até os pôneis foram abençoados com esse avivamento. Só que aconteceu um problema. Depois de 9 meses, Evan entrou no esgotamento espiritual. Ele ficou doente, porque ele não comia mais. Ele só queria orar, 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 orar. E ele descuidou da saúde. E aí um casal, então, falaram: meu filho, vamos sair daqui, você vai morrer. Pegaram Evans e levaram para um outro lugar, para outra cidade, para outro bairro. E ele nunca mais voltou naquela igreja. E aí o avivamento começou a declinar. 7 anos depois que o avivamento tinha passado, não tinha Bíblia ainda para comprar. Os botecos ainda estavam fechados. Os prostíbulos não tinham sido reabertos. Acontece, irmãos, que nesse avivamento de Gales, alguém esteve presente e vivenciou essa experiência. E essa pessoa sai do país de Gales e vai para a Califórnia, exatamente para Los Angeles. E lá em Los Angeles, por conta do avivamento do país de Gales, deflagra-se o avivamento da Rua Azusa. E o mesmo fogo que pegou em Gales, agora está pegando em Los Angeles. É o avivamento pentecostal. É o avivamento da Rua Azusa 312. Acontece, irmãos, que o avivamento da Rua Azusa também passou. Mas alguém esteve na Rua Azusa. E esse alguém, saindo da Rua Azusa, veio para o Brasil. Gunnar Vingre e Daniel Berg. Vem para o Brasil, chega em Belém, para abrir uma igreja batista. Só que eles haviam passado pela Rua Azusa, que havia passado pelo país de Gales. Chegando em Belém, quando eles começam um trabalho batista, o fogo desce e aquilo de batista não tinha nada. Nasce a Assembleia de Deus, que já tem 107 anos. Onde Deus queria chegar? Deus queria chegar no Brasil. Onde Deus queria chegar? Deus queria chegar em Rio Verde. Abacuque, o que significa Abacuque? De manhã eu falei. Abraço. Um abraço aqui, irmão. Abraço. Abacuque, abraço.
Você nunca mais vai esquecer disso, tá bom? Mas há dúvidas se realmente Abacuque significa isso. Porque há quem diga que Abacuque significa pequena planta. É como se fosse uma palavra que foi importada do idioma assírio. Então, de uma palavra chamada rambacuco, então surgiu a palavra Abacuque. Então nós temos duas significações. Ou ela pode ser uma plantinha, ou pode ser um abraço. Mas acontece que nessa hora, vale a tradição. E existiu um homem, um doutor de teologia, do século V, chamado São Jerônimo. São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia do hebraico, do grego para o latim. E a nossa Bíblia, ela é tradução da Vulgata de São Jerônimo. Essa Bíblia aqui, ela veio da tradução de São Jerônimo. São Jerônimo era um dos 4 doutores da patrística do tempo da história da igreja. E São Jerônimo fala o seguinte, que Abacuque significa abraço, e é o abraço que nós damos em Deus, para lutar com Deus. Mais tarde, um outro teólogo, chamado Martinho Lutero, expulso da igreja católica, assim como nós, diz que não, Abacuque significa um abraço fraternal, um abraço que eu dou no meu irmão, que está sofrendo. Então parece que a história de Abacuque é isso. O povo estava sofrendo, havia muito sofrimento lá em Jerusalém, em Judá, em Israel. O povo estava só na margaça, só na bebedeira, só na orgia. O povo estava vendo o Império Babilônico às portas de Jerusalém. A Babilônia havia se destacado como uma superpotência, e Nabucodonosor não era brinquedo não. Acabara de destruir a Síria, Nínive, e agora marchava para destruir Jerusalém. Abacuque então vai para Deus e faz uma oração: Senhor, o Senhor não está vendo que esses maus prosperam? O Senhor não está vendo que a Babilônia está se avizinhando no nosso povo? O nosso povo está sofrido, o nosso povo está sem esperança, o nosso povo está lamentando, o nosso povo está num estado deplorável. E Deus então, num tete a tete com Abacuque, fala para ele: profeta, profeta, as coisas vão ficar pior. Mas por que vai ficar pior? Porque a minha mão está julgando esse povo. Mas e a Babilônia, Senhor? Como é que vai ficar? Esse povo é pior do que nós. E Deus disse para Abacuque: fica tranquilo, que o dia deles também vai chegar. Queridos irmãos, as coisas não vão bem. A igreja evangélica está em crise. As coisas não vão bem. Se eu falar para você, define igreja evangélica, você não vai dar conta de definir. Pastor, o senhor quer que eu defina como? Numa visão histórica, numa visão pentecostal, ou numa visão neopentecostal? Ou numa visão bagunçal? Porque tem coisas aí que é bagunça, nunca foi igreja. Nós estamos vendo coisas na televisão aí que são bizarras. Nós temos visto coisas acontecerem dentro do movimento evangélico, irmão, que eu não vou dizer que até Deus duvida não, porque isso é blasfêmia, mas o diabo duvida. Nós estamos vendo as nossas igrejas cheias de gente e falta crente. Nós temos visto as nossas igrejas tratar igreja, o povo tratando igreja como se fosse um shopping. Eu chego lá, pago a bênção e levo para casa a mercadoria. O povo já não sabe mais o que é novo nascimento. Qualquer pessoa se diz pastor. E aqui Rio Verde está cheio disso. Quem que é esse aí? Não, esse é o pastor fulano. Mas quem ordenou ele? Não, ele se ordenou. Ele se ordenou? Mas toda ordenação tem que vir por um colegiado. Não é eu que me ordeno. É um colegiado que impõe a mão sobre a minha cabeça e me autoriza a pregar o evangelho. Não, mas
É uma bagunça total. A pessoa dorme crente e amanhece pastor. E se pastor for pouco, ele amanhece bispo. E se bispo for pouco, ele amanhece apóstolo. Se apóstolo for pouco, ele amanhece querubim. Se querubim for pouco, ele amanhece como ancião de dias. Se ancião de dias for pouco, ele aparece como vice-deus. Se vice-deus for pouco, dá licença, Jeová, que sou eu que vou tomar conta agora. Infelizmente, irmãos, é uma bagunça. Mas a coisa está ruim, não é só aqui não, viu? Na igreja católica está bagunçado também. Esse Papa está mais perdido do que tudo. Dá cada declaração que é uma vergonha. Cada declaração que o nosso Papa dá, irmãos, é uma vergonha. Desfalando tudo aquilo que os outros já falaram. A igreja católica não está bem também não, mas o espiritismo também não está bem. Vocês viram o golpe que o espiritismo levou? Eu sempre discordei da teologia, pelo menos há 30 anos eu discordo dessa doutrina espírita, mas sempre tive o médium como um homem sério. Agora vocês viram aí, cada dia uma novidade nova. O espiritismo também não está bem. E aí, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem vai levantar essa bandeira do avivamento somos nós. Sabe por que somos nós? Porque nós estamos na Bíblia. Espírita não tem Bíblia. Católico tem tradição. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Como é que esse avivamento vem, pastor? Volta para a Bíblia. Se não tiver reabibliamento, não tem reavivamento. Volta para a santidade. Se não tiver santidade, não tem avivamento. Abre a tua boca e confessa o teu pecado, mas não. Dentro das igrejas evangélicas, o povo peca e fica caladinho. Todo mundo faz os seus negocinhos e fica caladinho. Escapuliu. Deixa eu falar uma coisa para você. Se for você que estiver travando esse avivamento, porque nós estamos orando, Senhor, concede à Igreja Batista Nacional Vamos lá, Senhor Jesus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Igreja o maior e o mais duradouro avivamento que o Estado de Goiás já presenciou. Um dia um demônio manifestou aqui. Essa pessoa não sabia o que é que a gente orava. Ele manifestou e eu não estava na hora. Mas ele mandou um recado para mim, lá na outra igreja ainda. Fala para o pastor de vocês que o avivamento não vai vir. Irmão, que moral que demônio tem? Quem é ele para dizer se vem ou se não vem? Nós queremos o estado de Goiás. Eu quero o estado de Goiás. Você está me vendo falar em Acreúna e está achando que é capricho, não é não. Eu quero Goiás para Jesus. Eu quero Goiás para o Espírito Santo. Eu quero, essa é minha oração. Deus pode até não responder, mas eu sei o que eu quero. Eu quero. Aí um dia eu fui numa reunião de pastores aqui da cidade. Que os pastores daqui não são unidos não, viu? Não há união entre os pastores não. Eu mesmo não sou unido com ninguém. Porque eu não sei o que eles querem, eu sei o que eu quero. Muitos pastores se reúnem só em época de política, para poder ganhar alguma coisa do prefeito ou do governador. Esse tipo de gente eu não quero amizade. E aí um pastor, eu fui numa reunião X, e um pastor pegou o microfone e falou assim, tem gente aí pedindo avivamento. Se não unir com nós, não tem avivamento não. Oh meu Deus, tadinho Jesus. Ele já dividiu a igreja dele já fechou, já abriu de novo. Meu irmão, se eu depender de homem para avivamento, não tem avivamento não.
Mas eu creio no Deus que visitou o Robert. Eu creio no Deus que visitou o John Wesley. Eu creio no Deus que visitou o John Knox. Eu creio no Deus que visitou os Estados Unidos, que visitou a Holanda, que visitou o Brasil. Eu creio no Deus que está para descer sobre nós. Voltando para a Bíblia. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Irmãos, eu estou igual a Abacuque, eu estou alarmado. Eu estou alarmado com o que eu estou vendo. O que é que a gente vê nas igrejas evangélicas? Divisão. O que é que a gente vê nas igrejas evangélicas? Apostasia. O que é que a gente vê nas igrejas evangélicas? Comércio. O que é que a gente vê nas igrejas evangélicas? Bezerro de ouro. Meu Deus, é isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Eu estou alarmado, Senhor, com as declarações que o Senhor tem feito. Então, qual que é o primeiro pilar de um avivamento? Fique alarmado, fique envergonhado, fique entristecido, fique consciente de que Deus não está feliz com o que nós temos feito. Nós não merecemos nada dele. E se você entender que nós somos miseráveis, nós estamos no mesmo ponto que Abacuque esteve. Deus está trazendo uma consciência para essa geração. Deus está trazendo uma consciência para nós. Está tudo errado. Está tudo errado dentro das igrejas. Eu sei de igrejas que tem pessoas que saem do culto de jovens e vão para o motel. Conversando com uma moça esses dias, ela me disse assim: sabe aquele cantor, não vou cantar a música aqui, né, irmão? Esse trem vai para a web aí, depois dá processo, para mim não tem como provar. Sabe aquele cantor que canta aquela música? Eu falei, sei. Pois é, ele esteve na nossa igreja. Eu falei, que legal. Mas ele ficou no hotel. E ficou por nossa conta. E tudo que ele comeu, quando ele foi embora, a gente foi lá pagar. Tinha garrafa de uísque. Nós pagamos garrafa de uísque. Meu Deus. E canta, irmão, se você vê, se você soubesse quem é. Sabe qual é o perigo de eu trazer esse moço aqui? Nenhum. Porque eu nunca acreditei nele. Quando foi um dia, teve um pregador aqui do Rio de Janeiro. Pastor, o senhor conhece o cantor fulano de tal? Eu falei, mais ou menos. Acho que eu conheço. Ele foi na internet, clicou lá, achou. Dá uma olhada. Eu falei, sim. Pastor, o senhor não tem noção. Craqueiro. Fuma crack. Pastor, o senhor conhece aquela cantora que está na mídia? Eu falei, sim. Viciada em maconha. O senhor conhece aquela cantora assim, assim? Sim, conheço. Sai com qualquer um. Meu Deus, eu estou alarmado, eu não estou acreditando. Essa é a radiografia das nossas igrejas. Pastor que compra e não paga. Você não tem noção, irmão. Meu irmão, se você pegar a lista do Serasa, metade é pastor, irmão. Você não tem noção. Você não tem noção. Quem não cuida do próprio nome, cuida do nome de Jesus, irmão. Fala para mim. Se a pessoa não cuida nem do nome dele, vai cuidar do nome de Jesus? Se a pessoa dá calote no próprio irmão, que moral que essa pessoa tem para pregar o evangelho? Que moral que essa pessoa tem? Lamentavelmente, os nossos púlpitos estão na mão desse povo, irmão Antônio. Na mão desse povo. Gente sem moral. Gente descapacitado. Pregando um monte de bobagem. Ensinando o povo a adorar eles mesmos. Faltando com respeito com as irmãs. Interesses políticos escusos, escondidos. Eu estou alarmado. E aí quando eu li esse texto, que vou pregar esse texto em São Paulo, não sei se eu vou fazer a mesma pregação, porque como eu não anoto, eu não sei o que eu vou falar lá. Mas quando eu li esse texto, falei, meu Deus,
nós estamos numa rota de colisão com o avivamento. Porque eu também estou alarmado. Porque eu também estou assustado. Então o primeiro degrau do avivamento nós já subimos. Está feia a coisa. E para onde que a gente vai quando as coisas não estão bem? Para Deus. Para onde que a gente vai quando as coisas não vão bem? Ele sabe do meu coração. Eu não quero o estado de Goiás para me promover. Não quero. E agora eu começo a entender por que eu saí de Brasília. Havia um projeto de Deus para mim aqui. E agora eu sei por que eu não morri quando eu tinha 27 anos. Porque havia um projeto de Deus para mim aqui. Segundo, ele diz assim na parte B do versículo: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Quanto tempo dura um avivamento? Anos. Quanto tempo dura um avivamento? Anos. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. O avivamento ele vai crescendo. Lá em Gales começou no ano de 1902, terminou em 1906, mas o apogeu, o clímax do avivamento foram só 9 meses, 100 mil convertidos. Você já imaginou se o Senhor Jesus entregar Goiás para nós? Você já imaginou se o Senhor Jesus entregar Goiás para nós? Se num país pequenininho como Gales, Ele levanta 100 mil convertidos. O estado de Goiás, ele levanta 1 milhão, 2 milhões de convertidos. Quantos motéis tem daqui para Goiânia? Não fala com exatidão não. Eu vou ficar assustado com você, mais alarmado ainda. Suponhamos que tenha 10. Se o avivamento vier, vai fechar um por um. Quantos botecos tem na Vila Malha? Vai fechar um por um. Quantas casas de prostituição vai ter aqui em Rio Verde? Vai fechar uma por uma. Ah, você não acredita nisso não? Mas se o poder de Deus descer nesse lugar, o pecado ele é erradicado, ele é tirado do meio do povo. O povo começa a querer Deus, querer Deus, querer Deus, querer Deus. A história de Gales diz que quando começava a descer o Espírito Santo, uma luz invadia o púlpito e os diáconos saíam correndo. Ô diácono, se a unção de Deus descer aqui, não corre não, amigo. Os diáconos começaram a ficar com medo e não queriam chegar perto do púlpito. Meu irmão, se o poder de Deus descer aqui, segura, porque vai ter gente caindo, vai ter gente chorando, vai ter gente pedindo para ser batizado. E eu já quero preparar aquele cantinho ali, deixar uma piscina ali no jeito, que à medida que o cidadão arrepender, nós já margulha ele ali. Porque não vai dar tempo de fazer classe, irmão, não dá tempo, é gente demais. 1000 pessoas vão ser batizadas no domingo. 2000 pessoas vão ser batizadas no domingo. Você acha que eu sou doido, né? Eu também acho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós tivemos um pastor que esteve internado na UTI 22 dias em Goiânia. Ele foi atropelado por um bitrem. E o bitrem passou em cima do braço dele. Hoje ele está em Sorriso, no Mato Grosso. Ele ficou 20 dias internado naquele hospital de Goiânia, não sei qual que é. Quando ele saiu do hospital, ele mandou me chamar. Pede o pastor Antônio para vir aqui em Goiânia, eu preciso conversar com ele. Eu cheguei na casa dele, na casa que ele estava hospedado. Ele falou, senta aí que eu quero conversar com você. Eu falei, pois não. Eu fiquei 22 dias em coma. Sabe quantos dias eu sonhei com a sua igreja em coma? Eu falei, não. Ele falou, 22 dias.
E eu vou te contar tudo que Deus me mostrou. Ele falou: pastor, sua igreja vai crescer tanto. Sua igreja vai crescer tanto que você não tem noção. Pastor, existe um poder sobrenatural sobre aquele ministério. Pastor, sabe aquele lugar que vocês estão? Eu vejo ônibus chegando, ônibus com caravanas de todo lugar do Brasil. Eles querem saber o que está acontecendo em Rio Verde. Vão vir ônibus até de pessoas que vêm de outros países para saber o que está acontecendo. Pastor, prepara, existe uma obra poderosa demais para acontecer em Rio Verde. E passa pela Batista Nacional Central de Rio Verde. Quando foi um dia, outro pastor de Goiânia me visitou aqui. Falou: pastor Antônio, prepara, porque não foi combinado não, viu? Os dois não conversaram. Algo vai acontecer de sobrenatural aqui. Eu estive num homem lá em Goiânia, para ele orar para mim, e ao mesmo tempo orar pelo CETEBAN de Rio Verde, porque ele era diretor-geral dos CETEBANs de Goiás. Quando eu falei em Rio Verde, o homem que estava orando, ele não te conhece, ele não conhece a minha vida. O homem pegou em mim e falou assim: por que você está preocupado com Rio Verde? Você não tem noção o que vai acontecer em Rio Verde. Não se preocupa com Rio Verde não. Eles estão sem dinheiro hoje, mas vai ter tanta gente, tanto dinheiro, que você não tem noção. Outro dia eu fui orar lá naquela chácara da Assembleia de Deus. A oportunidade, estava lá o pastor Wellington Rocha, que todo mundo sabe quem é, que é meu amigo. E nós estávamos debaixo de um pé de mangueira com 20, 30 pessoas. Na época o Wellington Rocha não era pastor, ele era filho do Alvino apenas. E aí começamos a orar. Lá pelas tantas, ele falou assim: eu queria fazer uso da palavra. Eu falei: pois não, irmão. Ele disse: olha, eu nunca vi nada, eu nunca ouvi nada. Se você falar para mim que eu já tive uma visão, eu estou mentindo. Se eu falar que eu já tive, eu estou mentindo. Eu nunca tive nenhuma visão. Mas Deus está me mostrando tanta gente ao seu lado que é incontável. Quando eu comecei esse trabalho, irmãos, eu tinha tanto medo que minhas pernas batiam uma na outra. Se tem uma coisa que eu já nasci pós-graduado, é medo. Eu sempre fui muito medroso. E quando eu comecei esse trabalho, eu estava tremendo de medo, porque a responsabilidade é muito grande. Apesar de que tinha apenas 4 pessoas, 5 pessoas, mas eu tinha medo. E eu me lembro as primeiras vezes que eu ia orar na rua Goiânia. Eu ia 5 horas da tarde todo dia. E eu ficava até 6, 7 horas da noite orando. E eu deitava no púlpito da igreja, lá na rua Goiânia, para orar. Quando eu fechava o olho, eu via tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente, tanta gente, que ficava escuro de tanta gente. Isso me acompanhou mais de ano. Um dia eu fui na mulher lá em Londrina. Nunca tinha visto essa mulher. Cheguei na igreja e sentei no último banco. Ela olhou para mim, eu estava lá no último banco, a igreja pequenininha. Essa senhora deve ter falecido, ela já era uma senhora, tem muitos anos. Falou: você que está aí no último banco aí, você é pastor? Eu falei: não, senhora, sou seminarista. Ela falou: você é pastor, você não está sabendo, vem cá. Prega aqui. Mas o mesmo Espírito Santo que falou com ela foi o mesmo que falou comigo. Disse: abre em João 3,16, que é a única coisa que você vai conseguir falar. Eu já deixei o João 3,16 preparado, porque esse a gente sabe de cor. Cheguei lá, quando terminou a pregação, ela veio em mim e falou assim: você não sabe o que Deus vai fazer com a tua vida. Deus vai te levar para um lugar que você não tem noção. E Deus vai mostrar para você que aonde você está, ainda tem profeta. Bom, eu estou falando isso aqui para você, pelo amor de Deus. Não tem necessidade nenhuma de me vangloriar. Eu estou querendo dizer, é que nós estamos num projeto que você não tem noção do tamanho dele. Eu tenho que me cuidar para permanecer na linha. E você vem comigo, porque para onde Deus vai nos levar é grande. Você é protagonista juntamente com Jesus e comigo sobre essa obra grande que Deus vai fazer. Eu não sou Evan Roberts. Eu não sou John Wesley. Eu não sou John Knox.
mas eu sou um goianinho do pé rachado, que crê que Deus ainda faz obra grande aqui na terra. Segundo, aviva a tua obra a partir da constatação. Primeiro ponto, constatação, a coisa vai mal. Segundo ponto, pode agir, meu Deus, nós somos solo fértil. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Pode agir aqui, porque aqui a batata dá que racha. Aqui nós cremos no seu poder e nós queremos a tua glória sobre nós. Fala a verdade, fala a verdade. Depois que você começou nesse ministério, as coisas têm mudado ou não têm mudado? Deus tem operado ou não tem operado na tua vida? Você é ou não é uma criatura diferenciada agora? Você tem ou não tem contato com o Criador? Sabe por quê, irmãos? Porque aqui a bênção desce direto sobre a tua vida. E aqui você não tem que pagar nada. Um dia falaram assim, eu ouvi falar assim, essa igreja pede demais. Pede nada, irmão. Pede nada, irmão. Eu nunca disse quanto que você tem que dar. Para de mentira. Eu nunca te estipulei o valor que você tem que ofertar. Oferta o que você quiser, se você quiser. Larga de ser bobo. Aqui você dá o que quer e quanto pode. Mas uma coisa é certa, Deus tem para você é muito. É muito. Age, Deus. Age como o Senhor agiu na Inglaterra. Age, Deus, como o Senhor agiu em Los Angeles. Age, Deus, como o Senhor agiu em Belém do Pará. Age, Deus, como o Senhor agiu em Minas Gerais. Age, Deus, como o Senhor agiu em Goiânia. Age, Deus, como o Senhor agiu em todos os lugares. Mas visita o teu povo. Deixa a tua igreja conhecer a tua presença e o teu poder. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que Deus me falou? Quando eu preparava esse estudo, Ele me falou assim: sabe o que é o avivamento, meu filho? É a minha misericórdia. Porque ninguém merece o avivamento. Sabe o que é o avivamento? É quando eu visito o meu povo e dou perdão para eles dos pecados deles. Sabe o que é o avivamento? É quando eu visito o meu povo e amo eles sem ser amado. Sabe o que é o avivamento? É eu acrescentar na vida deles, além do que eles possam imaginar. Queridos, Deus vai agir no nosso meio, como agiu no país de Gales. Deus vai agir na tua família. Rio Verde tem 220 mil habitantes. Todos para Jesus. Goiás tem 3 milhões de habitantes? Não sei. Mais ou menos 3 milhões de habitantes. Todos para Jesus. Nós estaremos vivendo um tempo que até os padres vão se converter. Nós estaremos vivendo um tempo que até os pastores vão se converter. Nós estaremos vivendo um tempo que até os pais de santo vão se converter. Nós estaremos vivendo um tempo que até os crentes vão se converter. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós merecemos o avivamento? Não. Temos santidade suficiente para recebê-lo? Não. Conhecemos a Bíblia o tanto que precisa? Não. Estamos envolvidos com a obra um tanto que agrada a Deus? Não. Então por que Deus vai dar avivamento para nós? Por causa da sua misericórdia. O Reino Unido é crente, Estados Unidos é crente, Holanda é crente, Escócia é crente. O Brasil também será um país de crentes.
Há um tempo atrás, 80% da população era católica. Hoje não chega a 55%. E desses, 40% se diz evangélico. Mas nós queremos uma nação de crente, onde o católico se converta, onde o crente se converta, onde o espírita se converta, onde o ateu se converta. E quando houver conversão, as pessoas vão voltar para a Bíblia. Quando houver conversão, as pessoas vão viver uma vida de santidade. E o pecado que você oculta, que você acha que oculta, que está todo mundo vendo, vai chegar num dia que você fala: eu não quero mais isso para a minha vida, isso é fardo, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero vida de santidade. E quando isso acontecer, Deus já está na tua vida, operando de forma poderosa. Amém? Vamos comigo? Senhor meu Deus, concede à Igreja Batista Nacional Central de Rio Verde o maior e mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Baixa a sua cabeça.